capítulo de número 7, versículo de número 24. Nesse segundo encontro de família, o tema principal aqui é a própria família. Um tema a qual a sociedade, a qual o mundo em si tem procurado um remédio, tem procurado uma solução para que a família não venha a declinar. E família é algo tão bom, que não foi criado no coração do homem, mas foi criado no coração do Todo-Poderoso Deus. E digo que família é algo tão maravilhoso, que até mesmo aqueles que não podem constituir família, eles querem também ter uma família. E o Senhor me deu aqui nesta noite uma palavra com o tema Casa sobre a Rocha. Então vamos ao Evangelho de Jesus, a qual escreveu Mateus, capítulo de número 7, e versículo de número 24. Aqueles que acharam podem dizer amém? Amém. Diz assim, o subtexto diz os dois fundamentos. Todo aquele, pois, que ouve assim as palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, diga rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras, e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amém? Amados, nós temos aqui uma parábola, a qual o Mestre Jesus, ele está trazendo um sermão para a multidão e para os seus discípulos. Jesus, no seu ministério, todas as vezes que ele estava falando sobre parábolas, ou sobre uma história, primeiro era para chamar a atenção dos ouvintes daqueles que estavam à sua volta, que toda vez que Jesus ele vinha com uma história nova, ele chamava a atenção. Em segundo lugar, ele fugia dos fariseus e dos sacerdotes da época que queriam manchar o ministério de Jesus e queriam levantar alguma acusação contra Jesus. E os evangelhos, os 4 evangelhos da Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vamos ver aqui muitas parábolas, mas Mateus é o evangelho ao qual mais nós temos aqui parábolas. E no meio de tantas parábolas aqui, o semeador, o trigo e o joio, muitas parábolas que você talvez até conheça de cor e salteado, a qual Jesus, ele contou essa história. Uma delas me chamou no coração, é essa parábola sobre os dois fundamentos, a qual Jesus ele está tratando aqui sobre 2 casas, e aqui ele está falando sobre família. E quando nós falamos hoje no mundo atual, no mundo pós-moderno, sobre família, para alguns passa batido, porque família hoje está virando um negócio escasso. Algo que nós não damos valor, algo que nós não preservamos muitas vezes, só que em si a Bíblia não muda. E eu acredito que o coração de Deus nesta noite se alegra juntamente com o nosso coração. Porque quantas pessoas gostariam de estar nesse evento? Quantas pessoas daria o seu dinheiro, a sua riqueza, para estar talvez assentado aqui no lugar onde os amados irmãos estão, e olhando para a sua geração, olhando para os seus filhos, olhando sim para os seus netos, e vendo eles com saúde, e vendo um pouco unido na presença de Deus. Amém? Amém. Então, quando eu li esta parábola aqui, o Espírito Santo falou forte no meu coração sobre esta mensagem. E aqui Jesus ele está dando uma aula de engenharia, de construtor. Eu acredito aqui que tem aqui muitas pessoas, meu pai trabalha na área de construção, e Jesus ele está explicando como você formar uma família. Porque ele vai falar sobre
uma família. E nós precisamos de relacionamento. Deus não nos fez para nascermos sozinhos, sem família, não. Por isso Ele construiu a instituição família. Agora, quando Ele está falando aqui sobre esses dois homens, eu vejo aqui a atitude desses dois homens, que Ele fala que um homem, ele simplesmente vai construir a sua casa em um lugar apropriado sobre uma rocha. E esta casa, ela acaba sofrendo chuva, tempestades, algumas dificuldades. E ele fala também do segundo personagem, do homem insensato, que a intenção dele também era construir uma casa, só que ele não escolheu um lugar apropriado para estar fazendo a sua casa. Agora observe que no verso de número 25, a Bíblia diz que caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram sobre o ímpio contra aquela casa. E aquela casa não caiu porque foi edificada sobre a rocha. E a outra casa foi fundamentada sobre a areia. Então muitas vezes o Senhor, Ele nos dá o livre-arbítrio. Ele nos dá o livre-arbítrio para que nós escolhemos tudo aquilo que é de melhor para a nossa vida. Ele nos dá o direito de nós escolhermos com quem que nós vamos nos relacionar. Ele nos dá o direito de nós cuidarmos da nossa finança. Ele nos dá o direito de nós termos a opção de nós irmos para o céu ou também irmos para o inferno. Então Ele nos dá o direito. E tem algo que Deus, Ele nunca vai passar por cima do ser humano. É do seu livre-arbítrio. Deus dá o livre-arbítrio para o ser humano até onde Ele quiser. Se Ele quiser se arrepender, Ele vai alcançar misericórdia. E da mesma maneira também é com a família. E hoje nós estamos olhando para a sociedade, o que dizer para o mundo e também para o meio da igreja, que já fazem 10 anos que eu estou como ministrante da palavra do Senhor, como obreiro da casa do Senhor. E eu tenho observado algo que hoje, que muitas pessoas, que no meio da sua ruína, no meio das suas desgraças, quando tudo está dando errado no meio da sua família, eles vão culpar a Deus. Está errado. Porque Jesus, Ele está falando nesta parábola aqui simplesmente que esse homem que edificou a sua casa sobre a rocha, primeiramente ele vai procurar um lugar correto para fazer a sua casa, para construir a sua família. Então aqui nesta noite há pessoas aqui que poderiam aqui dar uma lição, uma aula sobre o que é um casamento, sobre o que é uma família, que não é fácil ter uma família. Hoje é fácil simplesmente você formar uma família, mas você manter uma família firme, você livrar a família de tudo aquilo que o mundo está apresentando de mal, não é fácil. E a Bíblia nos dá um exemplo que quando Deus ele vai e chama um homem chamado Noé, o mundo a qual Noé estava vivendo era um mundo corrupto, era um mundo sujo, era um mundo podre, da mesma maneira que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Porque há uma dificuldade para aquele que quer construir uma família, para aqueles que são pais, para aqueles que querem gerar filhos. Há uma preocupação no nosso coração. O que é o que nossos filhos estão vendo? Qual é o amigo que vai assentar ao lado dele lá na escola? Qual é o parceiro que ele vai encontrar? Então há uma preocupação. E só entende essa preocupação aquele que já tem uma família, ou aquele que quer formar e tem o desejo de ter uma família. Então quando Deus ele olha para a família, Deus ele olha para a família com o coração aberto, com o coração amoroso. Porque Deus sabe o que é ser pai. E por isso, de tanto ele amar os seus filhos, que a Bíblia diz que ele veio e entregou seu único filho, a que ele amava, por mim e você, pelos meus e pelos teus pecados. Agora eu observo que esse homem aqui, nesta parábola, quando ele vai procurar um lugar, uma região para estar fazendo a sua casa, ele não simplesmente olhou e disse: aqui eu vou construir esta casa, vou colocar a minha família aqui, e não
Terá. Porque para um judeu perder um filho, ainda mais que ele era homem, era algo que era uma grande derrota para a sua vida e para a sua família. Então, uma grande aflição, uma grande angústia e depressão tomou conta de Terá. E ele foi obrigado a sair de Ur dos Caldeus para uma região a qual ele foi ali cuidar da sua família. E lá Deus preparou para Terá uma grande bênção. Mas a Bíblia diz que quando Terá veio a falecer, Deus veio chamar a Abraão, dizendo: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. E eu abençoarei os que te abençoarem, mas eu amaldiçoarei também aqueles que te amaldiçoarem. E Deus diz mais para Abraão, diz: Abraão, de ti serão benditas todas as famílias da terra. Então Deus estava abençoando a instituição família mais uma vez. Mas eu observo, a Bíblia diz que quando Abraão estava ali com seu sobrinho Ló, a Bíblia diz que Deus começou a abençoar Abraão de grande maneira, e também abençoou Ló, porque estava andando com Abraão debaixo da obediência. E a Bíblia diz que quando os rebanhos de Ló estavam crescendo, uma grande discórdia começou a ter entre meio dos pastores, porque na hora que entra dinheiro, a amizade acaba, a comunhão parece que termina no meio da família. Daí que Abraão veio a falar com Ló, dizendo: Ló, eu e você é meu sobrinho, eu e você somos do mesmo sangue, somos parentes. E no meio da nossa família não pode ter discussão, não pode ter discordância, não. Então nós vamos fazer um acordo. Eu quero que você escolha aqui uma direção, e para onde você seguir, eu vou para o outro caminho. E quando a Bíblia diz que Ló, ele olha para as campinas de Sodoma, pastos verdejantes, lugar muito lindo, trazendo para os dias atuais uma metrópole, Ló diz: é lá que eu vou construir o meu lar, é lá, porque ali é uma região onde aparentemente é tudo lindo. Mas Sodoma e Gomorra é um lugar profano. Sodoma e Gomorra era um lugar onde os homens não tinham temor a Deus. Mas a Bíblia diz que quando Abraão ele sai da sua família, Deus ele foi junto com Abraão para estar abençoando Abraão. E Deus continuou abençoando Abraão. Deus continuou a prosperar Abraão. E quando eu vejo a atitude de Ló, uma atitude errada, a qual ele olhou simplesmente para as campinas de Sodoma e diz ali que eu vou construir a minha família, Ló estava expondo a sua família. Ló estava colocando a sua família em risco. E nos dias de hoje, meus irmãos, não é diferente. Quantas famílias, quantas pessoas que querem constituir famílias, mas elas não observam aonde é que vai formar essa família. Qual é o lugar que ela vai constituir essa família? Quais são os parentes que ela vai estar entrando dentro daquela família? Porque também vai estar fazendo parte, vai estar agregando também, juntamente, a família. Muitos esquecem que quando você entra num casamento, ou entra dentro de um lar, você tem que saber que a partir daquele momento você não vai mais viver para você, mas a família da tua esposa, do teu cônjuge, também vai ser a tua família. Então nós temos que saber aonde é a região correta que nós vamos escolher. E todo bom pedreiro, quando ele vai formar ou vai fazer uma casa, primeiramente, ele vai olhar para o solo, ele vai olhar para a região a qual ele vai estabelecer uma obra. Ninguém que vai começar a construção, ele simplesmente vai para o meio do mato e diz: aqui eu vou construir, vou trazer a minha família para cá. E ele não vai observar se ali tem um mercado próximo, se ali tem um posto de saúde. Então, quando eu vejo essa parábola de Jesus tratando sobre a família, e ele dá essa palavra sobre esse homem, ele está dizendo que nós, como igreja, nós, como família, e nós, como vamos constituir uma família, nós temos que estar atentos aonde é que nós vamos estar formando esta família. Amém? Em segundo lugar que eu vejo nesse homem aqui, é depois que ele acha o lugar correto para estabelecer a sua casa, ele agora ele vai examinar a terra. Ele vai ver
se aquela terra onde ele quer construir aquela casa, se ela está apropriada, o solo está pronto. E há um ditado correto que diz que o coração do homem é terra qual ninguém pisa. Porque nós só vamos conhecer de verdade os nossos cônjuges, a nossa família, depois que nós casamos, e depois que nós casamos nós não vamos conhecer. Porque o ser humano é um ser que ele é apto a mudanças constantes. Ele é um ser que ele é fácil de adaptação, mas no mesmo momento ele quer para ele coisas boas, coisas só de alegria. E quando nós constituímos a família, entramos dentro do lar, nós vamos saber, vamos entender que a família não foi feita simplesmente para nós sermos felizes dentro dela, mas nós temos que fazer a família. Nós temos que entender que a família, ela não permanece de pé se nós não tivermos vontade própria para que a família venha permanecer. Amém? Então, quando nós olhamos para um evento como esse aqui, nós temos que agradecer a Deus e louvar ao Senhor por tudo o que Deus tem feito. E por mais que muitas vezes que toda família tem os seus problemas, todas as famílias têm as suas dificuldades, todas as famílias têm a sua desavença, mas Deus tem nos guardado, estamos firmes na presença dEle ainda neste lugar. Embora alguns não aceitem a mesma fé, mas ainda estão tentando viver em comunhão uns com os outros. Ainda estão tentando manter o patrimônio da família de pé. Ainda estão tentando preservar o legado dos nossos avós, dos nossos pais, que já faleceram e muitos não estão entre meio de nós. Mas naquele dia, lá no céu, nós vamos nos encontrar com eles. E a satisfação será grande. E a maior alegria que vai ser é nós olharmos para os nossos pais nos dias atuais, hoje que estão vivos, e ele poder ver o seu filho da presença de Deus, ou manter a sua família da presença de Deus. Quando Deus veio e falou com Noé, Deus disse para Noé: Noé, eu quero que você entre dentro desta arca. Deus deu para Noé o cumprimento, deu a expressão e deu tudo para Noé. Mas ele disse para Noé: não adianta você ter uma arca desse tamanho e eu encher essa arca simplesmente de animais, e eu preservar a vida dos animais. Não é? Coloque a sua família aí. E o mais interessante é ver que no meio do púlpito, no meio da apostasia, Noé conseguiu preservar a família de pé, porque os seus filhos entraram dentro da arca. Os seus filhos estavam junto com ele. Embora ali dentro talvez seria o pior lugar do mundo de se estar, mas lá fora estava pior. Porque lá fora tinha corpos boiando na água. Deus estava destruindo uma geração que não deu valor à sua palavra e não deu valor à família. Mas Deus preservou a vida de Noé e a vida da sua família. Em terceiro lugar, o que eu vejo na vida desse homem aqui é que simplesmente depois de ele examinar a terra, ele olhar aonde é que ele foi fazer a sua casa, ele simplesmente coloca pilares sobre esta casa. E nenhuma casa, nenhum lar, nenhuma família, ela se sustenta com uma boa estrutura. E a estrutura da nossa família, ela depende de mim e de você. Os nossos filhos estão esperando de nós, como pais, como família, uma boa estrutura familiar. E quando nós podemos passar essa estrutura familiar na presença de Deus, os nossos filhos eles vão ter força para vencer o mundo. Eles vão ter força para aguentar essa sociedade corrupta que nós estamos vendo aí. É interessante nesse homem aqui, que depois que ele faz toda esta casa que Jesus está falando, ele vai colocar pilares sobre esta casa. E o primeiro pilar que existe dentro de uma família se chama Deus. Deus ele ser o único Deus
nossa casa e dentro da nossa família. É o primeiro pilar. Quando Deus ele é o pé direito da nossa casa, da nossa família, dificilmente a família ela vai se abalar, dificilmente a família ela vai acabar, porque Deus está sendo o sustento dessa casa. Em segundo lugar, acima de tudo, no meio de uma família, enquanto o amor ainda está reinando, esta família ainda ela continua sendo forte. Porque quando acaba o amor no meio da família, acabou tudo. O maior prazer de um homem, o maior prazer de uma mulher, ou seja, de um filho, é quando ele vem um dia cansado do trabalho, ele chega na sua casa, ele tem a sua família. Ele tem o seu lar. Ele tem o seu pai, que ele pode pegar o telefone e dizer para ele, dizer, pai, como você está? Como você anda? A maior alegria do ser humano é quando ele tem alguém que vai se preocupar. Ou às vezes quando você comete atitudes erradas na nossa vida, porque nós estamos sujeitos a falhas. E você tem alguém que tem mais experiência do que você, alguém que te ama, alguém que é o teu amigo, alguém que é o teu companheiro, que é a sua família. E quando Jesus fala em Lucas capítulo de número 15, sobre a parábola do filho pródigo, ele dá-lhe uma lição. Um jovem rebelde, que queria conhecer o mundo, sair da fazenda, pediu parte da herança para o seu pai não pegou. Mas o interessante é que na volta o seu pai estava com um anel para colocar no seu dedo, estava com uma sandália para colocar nos seus pés, estava com vestimenta para estar colocando no seu filho, porque o seu pai estava dizendo, embora o meu filho tenha errado, ele faz parte da minha família, ele faz parte do meu lar, ele faz falta aqui dentro desta fazenda. Em terceiro lugar, para uma família, o que mais importante, a proteção no meio da família. Eu já estou encerrando. A proteção no meio da família. Porque se você não estiver com os teus ouvidos atentos e antenados, muitas vezes você pode estar perdendo a maior riqueza que você tem, que é a tua família, que é o teu lar. Por diversas vezes nós temos acompanhado na igreja, e quando nós vamos ter que fazer aconselhamento pastoral, muitas vezes, de conversar com os irmãos, e ter que começar a tratar com assuntos de família, de lares, de assuntos absurdos que acontecem dentro da casa, dentro do lar. Nós começamos a observar que a cada dia mais a família está precisando do avivamento. E muitas vezes a destruição de um lar não acontece lá fora. Por causa de uma traição, o meu esposo me traiu, minha esposa me traiu. Não. Isso começa dentro do lar, dentro do casamento, dentro da casa, para depois sair para fora. Ninguém que vai cometer um erro para destruição de família, ele vai cometer dentro do lar. Não. Já cometeu porque o lar está destruído. O lar já está arruinado. Então que nessa noite você possa ter uma proteção especial sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus filhos. Sobre aquilo que Deus te deu. Para que o próximo evento, o terceiro evento, o encontro da família, você possa estar aqui juntamente com a sua família. Juntamente com o seu lar. Ou você não venha ser mais um a dizer que o seu lar foi arruinado. Ou mais um divórcio aconteceu. Ou mais um filho vai ter que receber pensão. Eu trabalho com instalação e eu entro dentro de casas dia após dia. E a cada dia que eu entro dentro de lares, eu posso observar cenas de tristeza. Eu chego para minha esposa e digo, Vânia, nós precisamos ter cuidado e zelar. Porque senão o maior bem que Deus nos deu, o patrimônio nosso, que a nossa família pode se destruir por coisas pequenas. Para terminar, em 4
lugar, um grande alicerce, pilar para essa família é a união. Quando o lar de Deus não está presente, em primeiro lugar, é um lar vazio. É um lar que pode conquistar muitas coisas, mas não consegue conquistar a felicidade. Mas quando Deus ele é o centro de tudo, a família permanece de pé. E o nome do Senhor ele é glorificado. Quando o amor ainda está de pé no meio da família, porque a Bíblia diz que o amor ele supera tudo. E o apóstolo Paulo diz que ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, eu seria como metal frio. Por quê? O amor tudo supera. O amor tudo ele suporta. E no meio da família, se não tiver o amor, o perdão também não vai existir. Aonde tem o amor, ele vai superar. Porque o perdão e o amor eles estão juntos. E a família, embora ela venha a ser totalmente às vezes cheia de falha, você pode dizer assim, irmão, a minha família, você está dizendo tanto de família, mas porque você não conhece, você nunca entrou dentro da minha casa. Só que você tem um Deus aqui nessa noite que pode mudar o quadro da tua família, mudar o quadro da tua história. Então esta palavra desta noite é uma palavra para aqueles que já estão casados há muito tempo e têm constituído a sua família, e para aqueles que ainda vão formar a sua família. Zele pela família. Cuide da família. Agradeça a Deus pela família que você tem, pelos filhos que você tem, por tudo que Deus tem te dado. E a cada dia o nome do Senhor vai ser glorificado em nossas vidas. Quero que você se coloque em pé, por gentileza. É interessante que esse homem aqui que Jesus está falando, ele diz sobre esta casa, sobre essas duas famílias, mas ele também diz que o vento, a tempestade, os rios, ele vem sobre as duas casas. A casa que estava firmada sobre a rocha, que tinha estrutura, o vento bateu, mas não derrubou. Mas a casa que não estava firmada, que não tinha estrutura, ela foi arruinada. Aonde é que você está colocando, ou você está fundamentando a sua família? Quais são os princípios morais, espirituais, a qual você está alicerçando a tua família? Qual é a fundação que você tem preparado para a tua casa, para o teu lar? Ou aonde é que você quer formar a sua família? E você ter o prazer, o privilégio, a qual os nossos amados irmãos estão aqui sobre esta mesa dizer, como Josué, eu e a minha casa nós servimos ao Senhor. E mesmo que muitos venham se corromper, a minha casa vai permanecer firme na presença de Deus. Eu gostaria que você curvasse sua cabeça e você pudesse fechar os seus olhos. Eu sei que Deus tem abençoado a sua vida poderosamente. Alguns aqui Deus deu o privilégio, a oportunidade de estar se formando. Outros aqui conquistaram muitas coisas em áreas da sua vida. Na área financeira, conquistou sucesso, conquistou um nome, uma posição. Mas como está a sua família? Como está a sua casa? Será que o seu lar é um lar bem estruturado, onde você possa dizer, eu sou feliz dentro da minha casa? Porque quando eu entro dentro da minha casa, e por muitas vezes eu posso pegar o controle da televisão para assistir um programa, o meu coração está em paz. Eu tenho prazer em ter relacionamento com a minha esposa. Eu tenho prazer quando eu me sento à mesa para jantar, para almoçar.
não saio, os meus filhos estão em volta. Ou você já está chegando num momento na sua vida que a maior riqueza que Deus te deu não está tendo valor mais nenhum, a qual você pode cuidar de qualquer maneira, a qual você não está tendo um zelo, aonde você não está tendo renúncia para preservar sobre essa família. E nessa noite aqui eu gostaria de orar por famílias, gostaria de olhar por lares, e talvez você entrou aqui e esta palavra a qual você acabou de ouvir foi ao seu coração dizendo: a minha casa está sobre a rocha, a minha casa está firme. Então glorifique a Deus, agradeça a Deus por tudo. Mas outros, eu acredito que entraram aqui, a sua casa, a sua família não está bem, o seu relacionamento não está bem. Alguns aqui estão lutando, estão batalhando para que a sua família esteja de pé, para que os seus filhos venham estar se libertando do mal, do vício lá fora. Deus está aqui para ouvir a sua oração, e só Ele tem poder para mudar esse quadro nessa noite. Vamos estar orando. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Senhor Deus, nós te glorificamos, ó Pai, e nós te louvamos, ó Deus, pela diretoria deste evento, a qual o Senhor tem levantado, Senhor, para estar, ó Deus, unindo a família, para estar mantendo, Senhor, algo com o Senhor, que Deus no princípio foi fundamentado, por ti foi formado. E nós sabemos, ó Deus, que a família, ela está no seu coração, que a família não nasceu no coração do homem, a família não foi formada por pessoas, não, mas essa família foi o Senhor que entregou. E aqui estão gerações, ó Pai, aqui estão pessoas que são avós, bisavós, tataravós, aqui tem pessoas que são tios, tem sobrinhos aqui nesta noite, tem pessoas, ó Deus, que são filhos aqui nesta noite, ó Pai, pessoas que querem construir um lar, que querem formar uma família, e sabem que somente o Senhor pode dar a direção, pode preparar, pode dar a estrutura certa, pode nos ensinar a cuidar da família. Ó Senhor, eu peço a Ti nesta noite, em nome de Jesus, que o Senhor Deus esteja abençoando a cada um, esteja Deus preservando a família, esteja zelando, Senhor, de toda a geração, da família Xavier, da família Portinho, da família Oliveira, da família Alves, ó Pai, e que esta família permaneça na Sua presença, Deus, para o Teu nome ser glorificado mais uma vez. Já nós estamos aqui, ó Pai, representando uma geração, ó Senhor, ó Deus, onde, Senhor, nós estamos vivendo, ó Pai, no meio de uma sociedade, Pai, onde a família perdeu o valor, mas nós estamos sim colocando a nossa família na Tua presença, Senhor. Nós estamos colocando, Senhor, os nossos lares em Tuas mãos, para o Teu nome ser glorificado sobre a nossa vida. Continua nos abençoando, guardando